Novos tempos, novos sentidos. No programa de hoje vamos falar sobre o cyberbullying, a violência praticada através da internet. E-mails ameaçadores, mensagens negativas em sites de relacionamento e torpedos com fotos e textos constrangedores recebem esse nome. Aqui no Brasil, o número de casos de violência desse tipo vem aumentando consideravelmente. Na maioria das vezes, o cyberbullying é praticado por jovens entre 13 e 14 anos. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, quase 50% dos entrevistados afirmam sentir satisfação com essa prática. Para conversar com a gente sobre o cyberbullying, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Márcia Bandeira de Mello. Márcia, muito obrigada pela sua presença aqui no Novos Tempos. E eu queria saber, assim, porque a gente sempre ouviu falar muito de bullying e agora tem o cyberbullying. Qual que é a principal diferença entre esses dois? A principal diferença é que o cyberbullying acontece no espaço virtual. E isso configura uma situação de uma propagação muito rápida, né? O que torna muitas vezes a situação de assédio, de violência muito grave e muito extensiva, né? Além de ser caracterizado pelo fato de que o bullying, de modo geral, acontece em situação de pessoas iguais, né? Dois colegas, enfim, de idades semelhantes. E no cyberbullying isso não é necessário, né? Não há necessariamente uma condição de igualdade de idade, enfim, entre as pessoas, né? E isso também torna a situação, muitas vezes, mais contundente, mais grave. E eu imagino que isso possa se configurar como uma situação de violência mais séria, mais severa. Por isso que o cyberbullying ele pode ser considerado mais cruel do que o bullying? Com certeza, muitas vezes sim. Não é necessário haver tantas repetições como no caso do bullying, né? Um assédio repetitivo, né? Muitas vezes, uma única vez, pelo fato de ser propagado tão rapidamente, tão extensivamente, isso já configura uma situação de tamanha violência e gravidade. E existe algum meio de se evitar o cyberbullying? Eu acredito que é uma responsabilidade grande, sim, tanto dos meios educativos de modo geral, né? Tanto na escola como na família, isso, sem dúvida, pode ser acompanhado e prevenido, com certeza. Eu tenho uns dados aqui de uma pesquisa realizada em Campinas que aponta que 90% dos jovens entre 13 e 14 anos têm consciência das consequências do cyberbullying e, mesmo assim, continuam praticando. O que faz numa situação dessas? O que eu vejo hoje que na nossa sociedade contemporânea, né, existe um traço marcante em que as pessoas estão muito alheias às outras, né? E o outro é visto muito mais como um adversário a se opor, a se superar, do que efetivamente a se conviver, a se comunicar simplesmente, né? E como que os pais eles podem fazer para detectar que o filho está sofrendo o cyberbullying ou está praticando o cyberbullying? Tem alguma maneira? Eu acho que é uma recomendação geral para o acompanhamento dos filhos. É importante, sim, monitorar, né, a vida dos filhos. Essa é uma tarefa da qual os pais não podem se eximir, né? E não é necessário vigiar, não é isso, né? Constantemente intervir, interferir, mas monitorar. Não é preciso, muitas vezes, nem você investigar o que está acontecendo nas redes sociais. O fato de você perceber o seu filho, como é que ele está reagindo emocionalmente, como que está o humor dele, como se ele está se isolando, se está triste, se reage assim de uma maneira diferente depois de uma conversa no telefone ou mesmo através das redes sociais. Facilmente, um pai e uma mãe que conhece o seu filho percebe como ele está se sentindo e que tipo de problema que porventura ele possa estar passando. Ele está passando, né, por algum tipo de problema. Com certeza. E a gente sempre fala da pessoa que pratica o cyberbullying e também da pessoa que sofre, né, o cyberbullying. Mas essa pessoa que sofre, ela tem algum tipo de responsabilidade por estar sofrendo isso? Acho essa uma excelente pergunta, né? A gente se ocupa muito mais do agressor do que do agredido. A gente muitas vezes exime a vítima de qualquer responsabilidade, né?
Nós não vamos aqui fazer nenhuma apologia a acreditar uma culpa nas vítimas, mas sem dúvida há responsabilidade, né? Hoje em dia eu vejo muitos jovens perdendo a dimensão entre o público e o privado. Né? Então, na medida em que há uma exposição exagerada, né, isso com certeza inclui a responsabilidade de quem se expõe na possibilidade de ser aproveitado uma foto ou, enfim, você permitir assim, se colocar em situações de risco. Muitas vezes a pessoa, né? Com certeza, com certeza. Vamos assistir agora uma matéria que ilustra um pouco isso que a gente está conversando? Na internet encontramos conteúdos variados, bons ou ruins. Essa ferramenta, que pode ser utilizada para brincar, realizar pesquisas e trabalhos, também pode ser usada para o cyberbullying. Por isso é muito importante que os pais tenham controle da ação dos filhos na rede. A estudante de Direito Marjorie Marra relembra um episódio de cyberbullying que vivenciou há 8 anos. Na época, ela tinha um perfil numa página em que postava fotos na internet. Decidiu retirá-lo do ar quando recebeu comentários inapropriados. Você postava as fotos, era uma espécie de Instagram, só que você tinha seus amigos ali, você podia ver os dos outros, né? E você adicionava quem você conhecia. Só que a página era aberta, não tinha como você bloquear a página. Normalmente a gente, menina mais vaidosa, postava foto mais assim, não sensual, de biquíni, nunca postei. Mas foto assim de rosto, fazendo pose. Começaram a aparecer vários comentários, xingando, às vezes ironizando a foto, falando, nossa, você tá horrorosa, você fica achando que você é bonita e tá horrorosa e tal. Quando veio esse comentário, eu realmente falei, não, vou apagar, porque se a pessoa tá escrevendo isso de mim, sabe? Aí eu comecei a sentir vergonha de postar. Minha mãe, assim, sempre, ela vigiava, ela nunca deixou a gente mexer sem ela estar perto do computador. Mas nessa época ela me apoiou, aí no outro dia ela foi comigo numa lan house e a gente apagou o blog. Hoje, com 24 anos, Marjorie sente receio ao postar fotos na internet e toma alguns cuidados para evitar que ocorra a mesma situação em outras redes sociais. Adiciono realmente quem eu conheço e tento manter ali o círculo de amizade mais fechado possível para que isso não aconteça, né? Não me marco nos lugares que eu vou. Eu acho assim, que a gente tem que tentar, né, preservar ao máximo a intimidade. E assim, eu penso 1000 vezes na hora de marcar ou de postar alguma foto, alguma coisa, porque a gente ainda tem um pouco de medo de acontecer de novo, né, o que aconteceu. E o papel dos pais de acompanhar pertinho mesmo a ação dos filhos na internet? Como que eles devem agir? Como eu já havia falado com você, eu penso que é um papel mesmo de acompanhamento, de monitoramento, além de fomentar uma atitude de reflexão e de construção de uma postura ética de forma geral. Né? Não adianta só você impedir ou de você alertar que não deva agir desta ou desta maneira na internet. Né? É uma postura geral diante das relações, diante das pessoas, diante da vida. Né? As pesquisas mostram que a questão do bullying, do cyberbullying, está sempre associada a uma dificuldade de se apropriar dessa postura ética. Então, há que se fomentar, que se desenvolver esse tipo de postura e penso que isso é uma tarefa dos pais e da escola também. E como que os pais, devem lidar, por exemplo, com a situação? Eles descobrem que o filho está sendo vítima de cyberbullying e também descobrem, por exemplo, que o filho pratica o cyberbullying. Sim. Como que eles devem lidar com isso? Essa também é uma excelente pergunta, né? Acho que eles também precisam de se sentir responsáveis, né? Afinal de contas, eles são menores, né? E há, assim, inclusive legalmente, uma responsabilidade dos pais. Então, acho que é importante apurar, em primeiro lugar, o que aconteceu, de onde surgiu, como está isso, qual é a extensão e, sem dúvida, ajudar a todos os envolvidos a se responsabilizarem e, enfim, todas as consequências serem consideradas e cuidadas, né? Desde possíveis efeitos
por exemplo, até legais, muitas vezes é necessário até haver a abertura de um processo, né? Porque é importante que isso não fique simplesmente impune. Isso é um crime, isto é um crime. E é importante que os meninos e todas as pessoas envolvidas sejam responsabilizadas em todos os aspectos. Os professores e diretores de escolas também têm uma responsabilidade aí? Não há dúvida, né? Quantas vezes a gente vê uma atitude de uma direção de escola, claro, não há aqui que se julgar, né? Mas simplesmente para eliminar, para cortar o mal pela raiz, se expulsa simplesmente o aluno, né? E, na verdade, muitas vezes era uma excelente oportunidade de crescimento de toda a comunidade escolar, de transformação social. E eu penso que esse é um espaço fundamental dentro da escola. A escola não existe só para se aprender conteúdos formais. Levar esse assunto para discussão, né? Com certeza, com certeza. E as consequências do cyberbullying na vida de uma pessoa, elas podem ser desastrosas. Com certeza. Né? E essa pessoa ela pode levar isso para a vida adulta? Sem dúvida. É claro que vai depender tudo de como que vai se lidar com isso. Vai se apurar, cuidar, considerar, resolver, equacionar, elaborar todo o conflito, todos os sentimentos que foram suscitados através dessa experiência, né? Eu não acredito em nada completamente determinante, mas com certeza há que se considerar a gravidade, a severidade de que isso pode causar, né, daí para diante, sem dúvida. Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Agradeço você que nos acompanhou, continue ligado na nossa programação e entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Até semana que vem.